Bom dia, irmãos. Bem-vindos à nossa celebração da manhã, nesse dia que o Senhor fez para nós adorarmos, para nós louvarmos a Ele. Eu queria que você convidasse seu irmão, seu amigo, seu familiar que está do seu lado. Convide ele e diga: vamos ficar de pé, vamos adorar ao Senhor, vamos cantar canções a Ele nessa manhã, vamos entronizá-lo. Salmos 18, capítulo 30 diz que os caminhos do Senhor são justos, que a palavra dele é comprovadamente verdadeira, que ele é um escudo para todos que nele se refugiam. Quem é Deus, senão o nosso Deus? Quem é rocha, senão o nosso Deus? E é isso que nós queremos declarar nessa manhã, que ele é grande, que ele é grandioso. E eu te convido a cantar conosco nessa manhã esse hino tão bonito, o hino da harpa cristã, Grandioso És Tu. E nós, com uma só voz, iremos adorar a Deus com essa canção. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado contemplo a tua imensa criação, a terra e o mar e o céu todo estrelado, me vem falar da tua perfeição. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Quando as estrelas estão de mim distantes, vejo a brilhar com vívido esplendor. Relembro, ó Deus, as glórias cintilantes que meu Jesus deixou por meu amor. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Olha as florestas murmurando ao vento, e ao ver que tu plantaste carapé, recordo a cruz, o lenho tão cruento, e no teu filho afirmo a minha fé. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. E quando penso que tu não poupaste teu filho amado por amor de mim, meu coração que nele transborda, ó Pai, de amor que não tem fim. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor.
és tu, grandioso és. Vamos declarar: e quando Cristo amado meu voltando, vier do céu o povo seu buscar, no lar eterno quero a tua santa face contemplar. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso. Suas vozes vão declarar: então minha alma, então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Só a Ele todo louvor, só a Ele toda honra. Senhor, obrigado por essa oportunidade, Senhor, de Te entronizar, de honrar o Teu nome, de declarar essas verdades espirituais, Pai. Nós somos um povo, Pai, que declara essas verdades através do Seu Espírito, Pai. Por isso que esse Espírito incendeia o nosso coração nessa manhã, nessa celebração, na adoração, ao ouvir a Sua palavra, que ela venha queimar em nossos corações, trazendo aprendizado, trazendo crescimento, e que nós possamos declarar que o Senhor é o Deus, o nosso Deus sempre presente, o nosso Deus sempre conosco, Pai. Damos honra, damos glória ao Teu santo nome. Nós estamos aqui tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Nós estamos aqui tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Então vem me incendiar, meu coração é o Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar. Nós estamos aqui tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Então vem me incendiar, meu coração é o Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar. Então vem me incendiar, meu coração é o Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar. Te adoramos, Senhor, adora o Senhor. Declare palavras de amor a Ele, Senhor, te amamos, Pai.
Engrandecemos o Seu nome, Te honramos nessa manhã, Pai, pois tudo é Teu, nada é nosso, Pai. Toda honra, toda glória ao Teu nome. Este não é um encontro humano, não são palavras simplesmente para humanos, Pai. Não é uma apresentação, é adoração a Ti, Senhor, digno de tudo, de toda honra, toda glória a Ti. Te damos honra, te damos glória, Teu é o poder para sempre, amém. Te damos honra, te damos glória, Teu é o poder para sempre, amém. Te damos honra, te damos glória, Teu é o poder para sempre, amém. Te damos honra, glória, Teu é o poder para sempre, amém. Então vem, Senhor, meu coração é o Teu altar. Quero ouvir o som do céu, a Tua glória. Então vem me incendiar, meu coração é o Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar. Só a verdade vai sempre reinar. Oh, terra e céus glorificam o Seu santo nome. Ele é exaltado nos céus. Ele é o Senhor, Ele é o Senhor. Sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam Seu santo nome. Ele é exaltado nos céus. Ele é exaltado, Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele é o Rei, Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Glória a esse Rei, glória ao Rei. Você pode fechar seus olhos um minutinho para que a gente possa se conectar a essa presença tão maravilhosa. Não que no fechar os olhos tenha algo místico, mas fechar os olhos me impede de olhar para outro lugar, a não ser para dentro de mim mesmo, e reconhecer a grandeza desse Deus todo exaltado, todo poderoso. Senhor Jesus, nós Te damos honra, Te damos glória, Te damos louvor, Te damos adoração. Temos tantos motivos, ó Deus, para exaltar o Seu nome aqui essa manhã, que foge a nossa capacidade de transmitir em palavras. Diante da Sua grandeza, do Seu poder, da Sua vastidão, tudo isso nós só podemos nos render e dizer: seja adorado, seja glorificado, seja honrado em meus louvores do Seu povo. Que os nossos simples e singelos atos de adoração
possam aproximar do teu trono de graça e serem recebidos como atitude de quem reverencia, de quem se dobra, de quem se curva e adora o nome todo-poderoso de Jesus, nome que não há semelhante no céu, na terra, embaixo da terra, nome que está sobre todo nome, todo joelho se dobrará e toda língua confessará. É o nome de Jesus que nós pregamos, exaltamos e cantamos aqui essa manhã. Por isso, seja bem-vindo aqui nesse lugar, seja adorado aqui nesse lugar, seja reconhecido em cada ato desse culto essa manhã, para que o teu nome seja visto e as tuas obras se manifestem em nosso meio, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém, graças a Deus. Antes de você se assentar, eu gostaria que você cumprimentasse algumas pessoas perto de você e dissesse para elas: seja bem-vindo, seja bem-vinda, que bom que você está aqui conosco, você que nos assiste pela internet também, seja bem-vindo, que alegria poder te receber aqui juntos nesse lugar essa manhã. Sejam bem-vindos, irmãos e irmãs, essa manhã aqui conosco. Que alegria poder receber vocês aqui, especialmente você que vem pela primeira vez. Olha só, no último domingo de 2019, você resolveu visitar a nossa comunidade. Que privilégio poder receber você aqui nesse lugar. Você que está nos visitando hoje, você tem direito a um presente, não é só de final do ano, mas um presente para os nossos visitantes, é uma forma de recebê-los bem. Ao final da nossa celebração, ali no balcão de informações, nós teremos nossa equipe para poder entregar para você um presente que separamos especialmente para esse dia, para marcar a sua chegada conosco aqui, tá bom? Deixa eu passar alguns avisos rápidos para nós aqui. Final do ano, todo mundo de férias, todo mundo aí já passeando, desligando os motores, arrefecendo um pouquinho mais a caminhada, para poder recuperar forças e energias para o ano que chega. Mas já estamos nos preparando para 2020, principalmente em relação aos nossos eventos. Adolescentes e jovens têm 2 acampamentos que nós estamos preparando para eles, serão diferentes do ano passado, então você jovem adolescente pode fazer a sua inscrição. O de adolescente será em abril, no dia 17 a 19, e o de jovem será em maio. Todos podem ser parcelados, e à medida que vai se aproximando da data do evento, as parcelas vão reduzindo. Então faça quanto antes a inscrição do seu filho, da sua filha, para poder participar conosco. Quem é o responsável pelas inscrições é o Tanner e a Isa, eles estão coordenando esse nosso acampamento do ano que vem. E nesta semana nós já estamos de férias coletivas, não significa que não estejamos trabalhando, tá bom? Um casal até falou: pastor, nós estamos com uma dificuldade, mas vamos procurar o senhor só depois do dia 7. Não, nós estamos aqui ainda, então é só fazer contato, nos procurar. Eu estou de plantão o tempo todo para poder atender você e sua família, a nossa equipe que está de férias, tá bom? Então você pode aproveitar essa oportunidade. Se ligar na secretaria, provavelmente não será atendido aqui na nossa igreja nesse período de 23 de dezembro até o dia 7 de janeiro, tá? E atenção, domingo que vem nós não teremos culto à noite, apenas pela manhã, e terça agora nós não temos culto por ser véspera de ano novo, tá bom? Então marque aí na sua agenda, prepare-se para você não vir aqui encontrar a igreja com as portas fechadas. Esses 2 domingos, esse e o próximo, apenas às 9h30 da manhã. Nós vamos devolver os nossos dízimos e as nossas ofertas, mas não sem antes a gente ter um tempo de gratidão a Deus, não é verdade? Falando nisso, cadê o gasofilácio daqui, minha gente? Sumiu daqui, né? Alguém está com a chave? Senão não tem que deixar aqui no altar. Pode ser também, né? Um jeito diferente de fazer. Pessoal, nós vamos agradecer a Deus, nós vamos louvar a Deus por tudo que Ele fez para nós em 2019, por ter nos trazido até aqui. Bem ou mal, você chegou até aqui. Teve pessoas que pararam no meio do caminho, teve pessoas que não conseguiram chegar, teve pessoas que se prostraram, mas você está aqui essa manhã. Se com muito dinheiro ou com pouco, você está aqui. Que com muita saúde ou com pouca, você está aqui. Se com muitas pessoas perto de você, ou só apenas algumas, você está aqui. Se com muita fé ou com pouca fé, você está aqui. É motivo de gratidão, de louvar a Deus e dizer: Senhor, muito obrigado. Eu queria que você selecionasse alguns motivos de gratidão, porque nós vamos orar agora juntos, antes de devolver nossos dízimos e ofertas, e vamos orar juntos de verdade. Vamos formar grupos de 5, 6 pessoas, para a gente poder dizer qual é o motivo de gratidão que eu carrego, 1, 2, desse ano de 2019. Nós não temos agora o que pedir, nós só temos que agradecer. É o último domingo de 2019, então eu peço para você agora, selecione um motivo de gratidão, ou 2, porque nós vamos nos reunir, vamos compartilhar rapidamente qual é o motivo da nossa gratidão. É a saúde,
o filho que nasceu, é o emprego que chegou, é a casa que você comprou, é a fé que você encontrou. Qual é o motivo de gratidão para 2019? Eu gostaria que você selecionasse para que a gente pudesse orar juntos. Vamos fazer isso nesse momento? Podemos agradecer a Deus? Vamos colocar em pé mais uma vez, por gentileza. Reúna com 5, 6 pessoas aí pertinho de você e diga para elas, faça círculo, podem dar as mãos que fica mais fácil, e diga um motivo de gratidão, ou 2, mais rapidamente, para a gente poder orar juntos, e depois nós vamos agradecer pela vida, pela saúde, pela família, pela igreja. Diga aí um ao outro qual é o seu motivo de gratidão. Pai, te louvamos, ó Deus, esse privilégio de estar na tua casa nessa manhã. Muitos não podem, ó Pai, talvez por enfermidade, talvez estar afastado. Ó Deus, toque no coração daqueles que estão afastados da tua casa, ó Pai. Ó Deus, esteja curando os enfermos, ó Deus. Obrigado, ó Deus, por esse privilégio dessa manhã. Estamos agradecidos, ó Deus, por tu ter nos dado provisão, sustento, saúde, Pai, paz. Ó Deus, te louvamos, ó Deus, por esse momento, estar aqui, ó Deus, na tua casa, para te agradecer, que tudo que nós fizermos ainda é muito pouco, ó Deus, muito pouco. A tua graça é infinita. Obrigado, Jesus, por esta manhã. Obrigado pela vida de cada irmão, cada irmã que está aqui, a cada pessoa aqui representada, a cada família representada, ó Pai. Agora estamos gratos, ó Deus, por esse ano que está se findando. Obrigado, ó Deus, porque realmente até aqui o Senhor tem nos ajudado, ó Deus. Muito obrigado, ó Pai. Te damos honras, te damos glórias, ó Deus, por tudo que tem feito em nossas vidas, ó Pai. Mesmo não merecendo, somos muito gratos, ó Pai. Louvado seja o teu nome, Pai. É em nome de Jesus que nós agradecemos. Amém. Amém. Amém, graças a Deus. Ainda em pé, nós vamos devolver nossos dízimos, nossas ofertas, o último domingo do mês, uma boa oportunidade para a gente poder vir aqui à frente e dizer: Senhor, muito obrigado por todo 2019, eu creio que 2020 o Senhor proverá. Tem uma palavra bonita de Samuel, depois de eles vencerem uma guerra, Samuel pega uma pedra e coloca entre Mispa e Sem, 2 cidades importantes, e chama aquela pedra de Ebenezer. Ebenezer significa: até aqui nos ajudou o Senhor. Nós estamos exatamente nesse lugar. Até aqui Deus nos sustentou e nos guardou, e daqui para diante Deus proverá. Então o que nós podemos dizer é: Ebenezer, obrigado, Senhor. Vamos fazer isso através dos nossos dízimos e ofertas. Se você está nos visitando e não veio preparado, não se preocupe, mas hoje nós vamos fazer isso com muita gratidão e alegria. Vamos devolver enquanto nós cantamos essa canção. Bênçãos eu provar, quando o teu rio me sacia, eu te bendirei. Eu te bendirei, quando no deserto estiver, quando a solidão me envolver, eu te bendirei.
bendirei. Pelas bênçãos recebidas te dou louvor. Quando as trevas me cercarem, cantar eu vou. Eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, teu glorioso nome bendirei. Eu te bendirei quando a luz do sol brilhar em mim. Quando tudo certo estiver, eu te bendirei. Eu te bendirei no caminho de aflição. Se a dor tomar meu coração, eu te bendirei. Pelas bênçãos recebidas te dou louvor. Quando as trevas me cercarem, cantar eu vou. Eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, teu glorioso nome bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, teu glorioso nome bendirei. Ó soberano Deus, em ti confiarei. Tu és o meu Senhor, teu nome bendirei. Ó soberano Deus, em ti confiarei. Tu és o meu Senhor, teu nome bendirei. Te bendizemos, eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, teu glorioso nome bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, teu glorioso nome bendirei. Te bendizemos, Jesus. Te agradecemos por tudo, Pai. Ah, Jesus, nome mais doce é o seu, nome mais lindo, Senhor. Não há outro, Pai, nos céus e na terra, Pai, que tenha um nome mais lindo, que seja a pessoa mais linda, que seja merecedor de toda honra, de toda glória, tudo que temos, tudo que somos, tudo que nós almejamos, tudo que nós desejamos está em Ti, Senhor. O Senhor é o nosso bem maior, Senhor. Que isso sejam as palavras da nossa boca nessa manhã. Que nós queremos construir a nossa vida em Ti. Queremos, Pai, fundar, Senhor, a nossa vida nos alicerces que são a Sua palavra. Esses alicerces que são o amor, a esperança que há em Ti, Senhor. Te honramos nessa manhã. Digno dessa canção, só Tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és, Senhor. Digno da minha vida, Tu és, Senhor. Oh, eu sou Teu. Nome que é sobre todos é o Teu, Jesus. Fonte da salvação, só Tu és, Jesus. Digno da minha vida, Tu és, Jesus. Oh, eu sou Teu. Oh, eu sou Teu. Declaramos, Santo. O Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos
coração do amor que faz mudar o mundo. Digno dessa canção, só Tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és, Senhor. Digno da minha vida, Tu és, Senhor. Ó, eu sou Teu. Jesus, ó, eu sou Teu, ó, eu sou Teu, Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar. Eu vou construir minha vida em Ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em Ti. Não vou ser abalado. Eu vou construir minha vida em Ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em Ti. Não vou ser abalado. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar. Vamos construir. Eu vou construir minha vida em Ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em Ti. Não vou. Vamos declarar. Eu vou construir só nossas vozes. Eu vou construir minha vida em Ti. Tu és meu fundamento.
Somente em Ti, não em nós, Senhor. Somente em Ti. Não seremos abalados, pois Tu és santo. Tu és santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Eu vou construir minha vida em Ti. Tu és meu fundamento. Não importa as circunstâncias, nós vamos confiar. Não importam as circunstâncias, nós vamos confiar e não seremos abalados. Amém. Amém. Você pode se assentar, por favor. Obrigado, equipe de adoração, por esse momento. Daqui a pouco a gente volta para cantar essa canção mais uma vez, porque eu gostaria que ela fosse internalizada e ela fosse compreendida quando nós dizemos: eu vou construir. Ainda mais num tempo como esse, quando nós falamos de transição de ano, de mudança e de virada de calendário. Aliás, o futuro está logo ali. E esses dias eu ouvi uma frase muito interessante e que eu gostaria de compartilhar com você. Futuro não é um tempo. Aliás, o tema da mensagem hoje é: não espere pelo futuro. Futuro não é um tempo. Futuro não é um cronômetro, um calendário, uma data. O futuro, na verdade, quando nós falamos, ele é um lugar. Eu gostei dessa frase porque ela mostra que nós estamos num processo de construção do futuro. Por isso que começamos cantando aqui: eu vou construir minha vida em Ti. Futuro não é um lugar, não é um tempo que chega, mas é um lugar para onde eu vou. Suponhamos que o seu Romeu, que tem muita história e muito passado, e bastante futuro também, com certeza, seja agora o nome dele Futuro. Ele fala: não, já estou com 84, né, seu Romeu? 86, não tem tanto, tem bastante futuro ainda, com certeza. O nome dele seja Futuro. Aí eu digo: eu quero que o futuro chegue a mim. Só que o futuro não se movimenta nesse momento. Então eu começo a ir em direção ao futuro. E eu vou até o futuro e caminho em direção a ele. E quando eu chego no futuro, aqui estou eu e ele, abraçados, conectados e vivendo o mesmo momento. Aí eu pergunto para vocês: quem é que foi ao futuro? Eu fui ao futuro ou o futuro veio a mim? Na verdade, eu fui ao futuro. O futuro não se movimenta. O futuro está logo lá. Ele não vem até mim. Então não adianta eu ficar com os braços cruzados esperando que o futuro vá chegar. Não adianta eu ficar com os braços cruzados esperando que Ele está vindo em direção para me salvar de todas as minhas más escolhas, que Ele está vindo em minha direção para me socorrer de todos os meus problemas. Não adianta eu ficar parado esperando que o futuro vai se movimentar em minha direção, mas sou eu que tomo a iniciativa de me adentrar, de me enveredar em direção ao futuro. Benjamin Franklin, famoso estadista norte-americano, ele disse o seguinte: futuro, a melhor maneira de se prevê-lo é construí-lo. A melhor maneira de prever o futuro é construí-lo. Não tem como consultar cartomante, não tem como consultar mãe de Ná, se bem que a mãe de Ná é lá das antigas, não tem como consultar bola de cristal, e nem profetada de igrejas evangélicas: olha isso que estou vendo na sua frente, uma porta se abrindo. Futuro a gente constrói, pessoal. Futuro a gente vai em direção a Ele, porque Ele está diante de nós. Ele não vem nos abraçar, Ele não vem nos socorrer, não vem, nós que vamos até Ele, e nós escolhemos como construí-lo, e como chegar a esse lugar chamado amanhã, chamado futuro. E você, qual é a sensação ao ouvir isso? Porque pode ser um pouco frustrante. Você que chegou até aqui com um casamento arrebentado, com uma vida destruída, com uma fé frágil, com uma vida desorganizada, com a sua vida financeira um tumulto. Até agora foi um caos 2019. Aí agora você está aqui dizendo: não vejo a hora de chegar dia 1º de janeiro de 2020, porque a coisa vai ser diferente. Aí sim as circunstâncias serão mudadas. Eu gostaria de frustrar você essa manhã, porque isso não vai acontecer. Num plano cósmico, não há nenhuma mudança. É mais uma vez que o sol,
ou que a Terra cumpre o seu ciclo de se rodar uma vez totalmente em torno do Sol. É apenas isso. 365 dias se passaram. E qual vai ser dia 1º de janeiro de 2020? Igualzinho a todos os demais dias. Então, se você não fez nada diferente para mudar 2020, eu posso lhe garantir, isso aqui não é profetado e nem pessimismo, é só realismo, eu posso lhe garantir que nada vai mudar. Seu casamento será o mesmo, sua vida financeira será a mesma, sua história será a mesma, suas frustrações serão as mesmas. Alguém já disse que tolice é você fazer as mesmas coisas esperando resultado diferente. Ou seja, eu continuo comendo, esperando que vou emagrecer. Como é que isso vai acontecer? Tolice é fazer as mesmas coisas esperando resultados diferentes. Você quer um 2020 diferente? O que você fez para mudá-lo? Quais são suas atitudes, suas iniciativas, suas resoluções e decisões para que ele, de fato, seja diferente? Porque existe em nossa mente, pessoal, e principalmente na cultura brasileira, não sei porquê, o mito do 2020. O mito do 2020 é que tudo será transformado na virada do ano. Então as academias lotam na primeira semana de janeiro, as dietas acontecem na primeira semana de janeiro, pessoas se matriculam para cursos na primeira semana de janeiro, pessoas fazem propostas e promessas de casamento na primeira semana de janeiro. Tudo parece acontecer, mas não tem vida útil, não tem durabilidade, porque se acaba rapidamente. É um mito a passagem do ano. A gente apenas comemora uma festa, mas na verdade a vida continua em seu processo, não cíclico, porque nós não somos gregos, nós somos cristãos e entendemos que a vida está caminhando para um topo, para um lugar, para um objetivo final, e esse objetivo é a Jerusalém Celestial. A vida continua a sua trajetória, não seu ciclo, a sua trajetória, e eu tomo as escolhas, eu tomo as decisões de como fazer com que o meu futuro seja diferente do meu presente, porque se eu já estraguei o passado, o único lugar que eu tenho para ajudar a minha vida é o presente. Futuro não vai chegar para melhorar as coisas para você. Futuro não vai chegar para as coisas ficarem arranjadas na sua família. Eu tenho certeza que 2020 será diferente. Não vai ser diferente se 2019 não foi. Desculpa, é uma palavra tão pessimista como essa, mas vai ser igualzinho 2019, e talvez, receba essa aí, em nome de Jesus, talvez até pior. Se você não fizer nada, tudo continuará do mesmo jeito, ou até pior. Por isso, exige-se de nós uma posição agora, porque nada mudará se eu não mudar, nada se alterará se eu não me alterar, se eu não permitir que as minhas escolhas sejam feitas agora, para eu construir o futuro aonde eu quero chegar. A melhor maneira de prever um futuro é construí-lo. Pergunte para uma menina que passou em primeiro lugar em medicina na UEL, como ela construiu o seu futuro? Ela ficou esperando chegar o vestibular? Ela gastava 12, 13 horas por dia em cima dos livros, e mais os cursinhos, e mais as aulas, videoaulas, para poder estudar. Enquanto todo mundo estava saindo, bebendo e festando, ela estava dedicada nos livros. Eu pergunto, o futuro chegou para ela ou ela chegou no futuro? Ela chegou. Muitas coisas na nossa vida, queridos, não vão chegar. Nós que vamos até elas, e nós escolhemos o caminho, a trajetória para chegar, porque o futuro sempre ficará lá, e é nós que estaremos indo em direção a ele. Então eu pergunto para você, como está o seu futuro? Como você está construindo o seu futuro? E a melhor forma de descobrir isso é perguntar como está indo o seu presente, porque não tem como a gente falar de futuro sem falar de presente. Como você está construindo o seu presente? Você diz, não pastor, meu presente é um caos, meu presente é uma dificuldade, eu não vejo luz no fim do túnel, eu só vejo dificuldade, problemas, desgraça, é um caos completo instalado no meu presente, eu não sei nem por onde começar. Então eu não tenho como prever um futuro diferente, eu só espero que o tempo dê tempo ao tempo, e eu consiga chegar em algum lugar depois de todo esse tumulto passar. Eu estou esperando o vento soprar, estou esperando o mar se acalmar, estou esperando alguma coisa acontecer, pastor, porque eu não tenho nada para fazer pelo meu presente é uma desgraça, meu presente é um caos, meu presente é uma desordem. Bom, é aqui que eu gostaria de usar a Bíblia, para a gente poder responder, se eu posso ficar com os braços cruzados no presente, esperando as coisas melhorarem, ou se eu posso atuar nele, fazer nele algo diferente, para que o meu futuro possa ser construído. E para isso eu quero usar o texto de Jeremias, capítulo de número 29, que é o tema da mensagem dessa manhã. Não espere pelo futuro, haja no presente. Jeremias capítulo 29, antes de eu ler com você o texto, eu preciso explicar qual é o contexto.
O povo de Israel havia obedecido a Deus insistentemente, e Deus enviou contra eles um exército inimigo que pudesse então disciplinar o coração daquele povo rebelde. Israel conviveu bem com duas potências, aliás, Judá conviveu bem com duas potências da época, potências militares, a Síria ao norte e Egito ao sul, e Israel ficava esmagado entre essas duas potências militares. Ela conviveu bem graças às suas estratégias políticas, dos reis, por exemplo, Joaquim, Joás, reis que conseguiram organizar momentos políticos de paz e acordos com essas nações. O problema foi que, ao leste, veio um novo império chamado Babilônia, e veio consumindo tudo, possuiu Nínive, tomou a Síria, pegou a parte do Egito, e aí ela não poupou também Israel. Só que Nabucodonosor não era tão cruel quanto as pessoas imaginavam. Quando ele entrava num lugar, se não houvesse resistência, a única coisa que ele fazia era selecionar as melhores das pessoas, a elite cultural da época, levar para a Babilônia, porque o Nabucodonosor foi o primeiro Hitler da história. Ele queria purificar a raça, ele queria transformar uma raça elevada. Então ele pegava os melhores dos melhores, as nobrezas e os intelectuais e os de grande notabilidade cultural, e levava para a Babilônia para que lá pudesse construir uma casta diferente, e mantinha um rei do próprio povo, na própria cidade, mas subjugado, pagando impostos para a Babilônia. Era assim. Agora o problema é se houvesse resistência. Na primeira investida de Nabucodonosor, em 597 a.C., não teve resistência. Ele chegou, tomou, levou alguns dos sábios, entre eles você conhece o Daniel, levou alguns sacerdotes, levou a nobreza e levou o rei de Israel para a Babilônia, e colocou Ezequias naquele lugar para poder governar subjugado ao trono da Babilônia. Só que esse rei ficou por aproximadamente 6 anos no trono, e começou então a fazer um levante contra a Babilônia. O próprio rei, que Nabucodonosor tinha instalado, um judeu, se levantou contra Nabucodonosor. Aí ele se levantou e disse: não, isso não pode acontecer. Em 587, depois de Cristo, 10 anos depois da primeira invasão, onde só foi a elite mandada embora, Nabucodonosor com seu exército invadiu Jerusalém. Aí sim, ele matou muita gente, queimou tudo pelo fogo, destruiu Jerusalém, e então a história de Israel começou uma nova e uma grande tragédia, não antes conhecida por eles. Jeremias está nesse período. Jeremias está entre esses dois momentos. Ele está entre a primeira deportação, que só foi a elite cultural, e a segunda deportação, que foram todos mandados a fórceps para poder trabalhar como escravos na Babilônia, e a Jerusalém totalmente destruída. Nesse ínterim, nesse meio termo, Jeremias recebe uma palavra de Deus, só que a sua palavra era diferente de todos os outros profetas. Essa elite cultural, esse povo que saiu na primeira deportação, já estava há cerca de 5 anos em Jerusalém, quando os profetas que foram para aquele lugar começaram a profetizar, dizendo: é pouco tempo, é só mais um tempinho, o Senhor vai soprar sobre Nabucodonosor, ele vai morrer, e a gente vai voltar para a nossa terra. Isso aqui, ó, com um estalar de dedos, Deus já resolve. Os profetas começaram a dizer: é rapidinho, a gente volta para a nossa terra. Jeremias entrou nessa parada falando: vai demorar 70 anos. 70 anos é uma linguagem figurada, queridos, não demorou 70 anos. A linguagem figurada é que 70 anos é o tempo de uma geração inteira morrer. Então Jeremias usou essa linguagem figurada para dizer: vai demorar uma geração inteira para passar pelo exílio, para outra geração voltar para a sua terra e voltar para Jerusalém novamente. Quando Jeremias começa a falar isso, o povo começa a se rebelar contra ele. Fala: nós não queremos te ouvir, nós queremos ouvir os profetas, estão falando que vai ser pouco o exílio, o cativeiro vai durar pouco, a gente não quer Jeremias, a gente quer os outros profetas. Então Deus manda uma cartinha endereçada ao povo de Israel. Em Jeremias capítulo 29, é a transcrição da carta que Deus mandou a Israel, quando eles começaram a falar: não, vai ser rapidinho, não aconteceu nada com Jerusalém, daqui a pouco a gente volta. Lembre-se que eles ainda não tinham visto o templo pegar fogo. Então Deus envia a seguinte carta para eles. Este é o conteúdo da carta que o profeta Jeremias enviou de Jerusalém aos líderes que ainda restavam entre os exilados, aos sacerdotes, aos profetas e ao todo o povo que Nabucodonosor deportara de Jerusalém para a Babilônia. Então a carta vem de Jerusalém, onde Jeremias está vivendo não o caos instalado ainda, mas a previsão de caos em virtude da desobediência do povo, que ainda não havia se arrependido. Eles já estavam construindo e prevendo o futuro deles.
Jeremias agora endereça a carta lá na Babilônia para que eles pudessem saber o que estava acontecendo. Então o texto continua dizendo no versículo 2: isso aconteceu depois que o rei Joaquim e a rainha mãe, os oficiais do palácio real, os líderes de Judá e de Jerusalém, os artesãos e os artífices foram deportados de Jerusalém para a Babilônia, a elite. Ele enviou a carta por intermédio de Eleazar, filho de Safã, e Gemarias, filho de Ilquias, os quais Zedequias, rei de Judá, mandou a Nabucodonosor, rei da Babilônia. A carta dizia, esse Zedequias é aquele que se rebelou com Nabucodonosor. A carta dizia o seguinte: bom, vamos dizer aqui, e vamos contextualizar para ficar mais fácil para você entender. O que é exílio, pessoal? Exílio é morar numa terra estrangeira, numa língua diferente, com comida diferente, sendo submetido a um governo ditatorial, diferente do seu, e principalmente vivendo sem direito nenhum na terra estrangeira. Isso é exílio. Era o sofrimento de mais alto nível, embora não seja ainda a crueldade que o povo de Israel experimentou na segunda deportação. Você sabia que na segunda deportação, Nabucodonosor sitiou a cidade por aproximadamente 1 ano, e ele cortou o suprimento de água e de comida, ao ponto das pessoas chegarem à loucura e comerem seus próprios filhos? Isso aconteceu na segunda deportação, está registrado na sua Bíblia. Nabucodonosor fez isso na segunda, mas entre a primeira e a segunda, Jeremias está dizendo: calma aí, gente. Vocês estão achando que Deus já tratou com vocês, mas o coração de vocês ainda é rebelde, ainda tem um presente para vocês resolverem. Vocês já estragaram o futuro, já estragaram o passado, estão comprometendo o futuro, ou seja, mudem no presente. A carta de Deus ao povo é: tome uma atitude no presente. Vocês estão vivendo na Babilônia achando que é colônia de férias. Vocês estão vivendo na Babilônia achando que é coisa passageira. Vocês estão achando que é final de ano, virada de calendário. Não. Babilônia é tratamento de Deus. Exílio é cativeiro, e cativeiro é deserto, e deserto é sofrimento. Então se prepare, porque o sofrimento de vocês não vai acabar. Esse é o contexto do exílio. E Deus fala: toma atento, toma juízo e toma atitude. Não quando vocês voltarem a Jerusalém. Porque tem muita gente que fala assim: não, pastor, quando? Se eu... Toma atento e atitude agora, enquanto você está nas circunstâncias adversas, enquanto você vive o confronto com o império inimigo, é agora. Então Deus dá uma orientação das mais lindas na Bíblia. Enquanto o povo queria voltar logo para casa, olha o que Deus fala para o povo de Israel: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que deportei de Jerusalém para a Babilônia. Deus faz a ação: construam casas e habitem nelas. Queridos, quando a gente constrói casa é porque a gente quer ficar no lugar, quando a gente tem perspectiva de manter-nos naquele lugar. Enquanto você mora de aluguel, duas coisas: ou você ainda não tem condição de construir a sua casa própria, ou você acha que aquele lugar ainda é provisório e não tem segurança suficiente que seja ali o seu lugar. Construir casa é para ficar por um bom tempo. Olha o que Deus fala para Israel: vocês estão pensando que é rápido? Constrói casas. Segundo, plantem jardins e comam dos seus frutos. Eu pergunto para vocês: se você plantar uma jabuticabeira hoje, daqui quanto tempo ela vai dar jabuticaba? 50 anos. 5, 10, 20. Quanto tempo você vai ter que esperar para comer um fruto daquele lugar? Quanto tempo? Deus fala: planta pomar, pode plantar, porque vocês vão esperar dar fruto, vocês vão comer o fruto do pomar que vocês plantaram. O quê? Vai demorar, Deus diz. Edifiquem casas, habitem nelas, plantem pomares e comam dos seus frutos. Casem-se e tenham filhas e filhas, escolham mulheres para casar os seus filhos e deem suas filhas em casamento, para que também tenham filhos e filhas. Multipliquem-se e não diminuam. Busquem a prosperidade da cidade para a qual eu os deportei. Ou seja, já estou em terra estranha, já estou em lugar que eu não queria estar, já estou vivendo o caos e ainda tenho que procurar a paz da cidade. Não quero nem ficar nessa família, eu tenho que ficar procurando a paz da família. Não, porque o meu cunhado é difícil, não, porque o meu sogro é um capeta, não, a minha sogra é endiabrada, eu não tenho por que ficar nessa família. Deus fala para o povo: vocês estão vivendo debaixo do império de Nabucodonosor, busque a paz da cidade dele. O futuro de vocês começa agora, o futuro começa aqui. Então o texto continua dizendo: porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela, todos estão afetados por isso. Então a carta continua: porque assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel,
Não deixem que os profetas e adivinhos que há no meio de vocês os enganem com essas mentiradas todas. Não deem atenção aos sonhos que vocês os encorajam a terem. Vocês mesmos estão pagando para profeta ter a visão deles, de vocês, por meio deles? Eu não os enviei, declara o Senhor. Assim diz o Senhor: quando se completarem 70 anos da Babilônia, 70 anos, uma geração inteira, eu cumprirei minha promessa em favor de vocês e vou trazê-los de volta para este lugar que é Jerusalém. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Estou preparando vocês agora para o futuro que eu já tenho determinado. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor. Eu os trarei de volta do cativeiro, eu os reunirei de todas as nações, de todos os lugares para onde eu os dispersei, e os trarei de volta para o lugar de onde os deportei, diz o Senhor. A palavra central desse texto aqui, pessoal, é prosperidade. Sabia? A palavra mais rica e mais utilizada por Israel, que é utilizada em hebraico com o termo shalom. Prosperidade não é a prosperidade da universal do reino de Deus, nem da mundial, nem da internacional da graça, nem das neopentecostais. Prosperidade não é você ter muito dinheiro ou você ter bom patrimônio. Prosperidade na Bíblia é chamada de shalom. Shalom é prosperidade. Alguns traduzem por paz. Mas prosperidade é prosperidade psíquica, social, material e espiritual. Ela compreende toda a nossa vida. Não tem como eu ser próspero financeiramente e não ser próspero biologicamente. Não tem como eu ser próspero biologicamente e não ser próspero sentimentalmente. A prosperidade de Deus inclui todas as coisas. Esse dia eu estava vendo uma pessoa que tem um pouco de dificuldade na área financeira e na área dos empreendimentos, e eu estava olhando para a família dela e digo: que família linda, que família maravilhosa. E a pessoa tão frustrada por não ter o dinheiro que ele gostaria de ter, mas com filhos tão de Deus, filhos tão lindos, é uma família próspera, mas ele ainda não percebeu. Filhos de Deus, do reino, do altar, uma família servindo a Deus. Ele só não tem o dinheiro que gostaria de ter, mas já é próspero e ainda não percebeu. O tema central dessa passagem, Deus está dizendo: eu vou trazer prosperidade para vocês. Prosperidade é shalom. Shalom no exílio, shalom fora do exílio, porque shalom não depende de circunstâncias. Shalom não depende de estar bem, shalom não depende de estar mal, shalom não depende de dinheiro, shalom não depende de falta de dinheiro, shalom não depende de circunstâncias. Shalom é paz, plenitude, prosperidade acima das circunstâncias, porque eu estou exatamente onde Deus gostaria que eu estivesse. Portanto, faça as pazes com a sua história. Primeira coisa que Deus diz para o povo de Israel é: vocês estão colhendo o que plantaram. Parem de ficar querendo colocar culpa em outras pessoas. Faça a paz com a sua história. Você é o resultado do que você escolheu. Vocês só estão na Babilônia porque eu deportei. E eu deportei porque vocês foram desobedientes. E agora eu estou tratando com vocês. Tem gente que não consegue compreender a sua história e começa então a transferir responsabilidades para todas as pessoas. Eu sou infeliz porque não deu certo o meu casamento. Eu sou infeliz porque aquela pessoa me traiu. Eu sou desiludida porque as minhas expectativas foram frustradas. Tem gente que começa a colocar a culpa nos outros e Deus fala: peraí. Vocês estão no lugar que vocês mesmos construíram, então faça a paz com a sua história. Sua vida não é um emaranhado de coisas desconectadas. Sua vida não é um caos. Sua vida não é um problema. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, você está repreendido agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Feche seus olhos, irmãos. Senhor, nós repreendemos toda obra maligna nesse lugar, nós desfazemos isso em nome do Senhor Jesus. Então, Pai, nós pedimos que o Senhor coloque teus anjos aqui. Nós não aceitamos a ação do inferno, recebemos as pessoas, amamos as condições delas, mas nós não aceitamos que o diabo as use para confrontar o seu povo e confrontar a tua igreja, em nome de Jesus. Amém, amém. Irmãos, nós sempre vamos amar pessoas e receber bem,
mas nós não aceitaremos ações malignas no nosso meio, tá bom? Com certeza será abraçado e cuidado, mas obra maligna nós não aceitamos aqui, por isso que nós repreendemos. Nós não repreendemos pessoas, nós repreendemos a ação maligna nesse momento, tá bom? Portanto, faça as pazes com a sua história. Tem gente que fica preso em duas coisas com o seu passado, dois problemas, que a história não se conecta. Primeiro, as piores coisas do passado. Gente que não avança e faz da sua vida um caos constante, porque só olha para as coisas passadas, só fica olhando as piores tragédias, está vivendo hoje contaminado e bebendo água contaminada e comendo pão embolorado do passado. Gente que vive atrasada pelas dores e os traumas que aconteceram. E eu pergunto, você não é um desses? Que fica olhando para o seu exílio, fica olhando para o seu sofrimento agora e fica colocando a culpa nas coisas ruins do passado. Você está no cativeiro, está vivendo uma dificuldade, o caos está rondando você. Tudo bem, todos nós vivemos momentos assim. Mas quando eu olho para trás e fico verificando e concentrando as minhas energias só nas piores coisas, eu nunca consigo atuar no presente, eu nunca consigo mudá-lo, alterá-lo. Porque o meu marido fez isso comigo, então eu sou uma péssima pessoa no presente. A minha esposa fez isso comigo, então eu sou um péssimo marido agora. Os meus filhos, o meu patrão, a minha história, minha infância. Tem gente que contamina o presente porque fica abraçado às velhas coisas do passado. Faça as pazes. Diga, Senhor, foi bom ou foi ruim, foi ótimo ou foi um desperdício, eu creio que o Senhor me ajudou e me trouxe até aqui, então Senhor, me ajude a mudar minha história agora. Faça as pazes com o seu hoje, faça as pazes com a sua vida, e pare de concentrar suas energias nas piores coisas do passado. Mas a segunda coisa que me faz também ficar preso ao passado, e ter um dilema com a minha história, primeiro são as piores coisas, segundo, alguém deu um palpite? As melhores coisas. Porque Israel estava preso nas melhores coisas. O Salmo 137 diz assim: às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Jerusalém. Nos salgueiros, nas árvores que lá haviam, nós pendurávamos nossas harpas, lembrando-nos de Sião. Então os nossos exatores, aqueles que nos levaram cativos, nos pediam canções, e aqueles que nos castigavam, que nós fôssemos alegres. Então eles dizem: como é que a gente vai ser feliz em terra estrangeira? Salmo 137. Eles olham para o passado e dizem: era tão bom lá, nós tínhamos o melhor lá, como é que a gente pode ser feliz agora, se eu tinha tanta coisa lá? Eu lembro quando eu tinha dinheiro de sobra, eu lembro quando eu morava em Londrina, quando eu morava em São Paulo, eu lembro quando eu não era casado, eu lembro quando eu morava com os meus pais. Gente que fica preso no passado e não atua no presente. Israel fica olhando para Sião e falando: como era bom lá, só que agora a realidade mudou, eles estão em meio ao cativeiro e ao exílio. Eu queria te alertar aqui essa manhã, eu queria te alertar em nome de Jesus, você não está em Jerusalém mais, então não fica olhando para o passado dizendo: como era bom lá. Agora é a hora de agir no seu cativeiro, visitar o seu exílio e lidar com o seu sofrimento, com as suas lutas, não ficando preso às piores coisas, e nem ficar abraçada às melhores coisas, mas olhar para o presente, fazer as pazes com a sua história e dizer assim: eu sei quem me trouxe até aqui, e sei que me levará para além daqui, para que o seu nome seja glorificado. Faça as pazes com a sua história, mesmo diante do seu exílio. Segundo, faça algo exponencial em suas atuais circunstâncias. Pessoal, Deus pede para o povo de Israel plantar pomar e construir casa no meio do exílio. Isso aqui é atitude de gente corajosa. Isso aqui é decisão de gente que quer fazer algo poderoso em meio às atuais circunstâncias. Eu pergunto para você, o que é que está difícil nesse exato momento na sua vida? O que é que você carregou até aqui hoje, nesse último domingo de 2019, para dizer para o seu coração: eu não tenho mais o que fazer, a coisa ficou difícil demais, eu não tenho mais solução? Faça algo surpreendente, poderoso nas atuais circunstâncias. A empresa está difícil, a fé está abalada, a família está desorganizada. O que é que você pode fazer nas atuais circunstâncias? Porque tem gente que fica esperando o ser, o quando ou um dia. Não, pastor, assim, está difícil agora, mas quando eu casar? Quando eu casar? Não, pastor, assim, a coisa está feia agora mesmo, mas se eu ganhar na Mega Sena... Entendeu? Tem muita gente, a gente passa em frente da lotérica, a gente vê assim aquela bobagem, aquela fila dobrando esquina, a gente tocando no bolão, jogando o bolão da virada.
esperando ficar rico. A melhor maneira de prever o futuro, gente, é construí-lo, é começar agora, é guardar 10%, doar 10% e gastar 80% do dinheiro. Melhor maneira de ter vida próspera, não é jogar na Mega Sena nem no bolão da virada. Não, se eu tiver dinheiro, não, quando eu passar na universidade, o cara não estuda agora, o cara só vive na tiriça, como a gente costuma falar, o cara só rouba tempo, é só PlayStation, é só Xbox, aí ele fala, não, quando eu passar na faculdade, aí eu vou estudar. Você fala a verdade, irmão, não mente não. Faça algo exponencial agora. Eu não tenho trabalho agora, mas faça algo exponencial agora. Eu não tenho recurso agora, mas faça algo exponencial agora. Eu ainda não me casei, mas seja a melhor pessoa para o casamento agora. Faça agora algo que você pode mudar para o seu amanhã. Eu nunca me esqueço da história do faraó. Uma das pragas do Egito foi a rã. O faraó chamou Moisés e falou, Moisés, por favor, manda essas rãs embora. Tinha rã na panela, rã no colchão, rã no sapato, rã para todo lado. As meninas aí estão até arrepiando de eu falar de rã aqui. Imagina só, você vai puxar o edredom, tem 3, 4 rãzinhas dormindo lá. Aí o faraó chama Moisés e fala, Moisés, tira essas rãs do Egito, não dá não. Aí o Moisés faz uma pergunta para o faraó, quando é que você quer que eu tire a rã? Aí o faraó fala, amanhã, mais um dia com rã. Você queria dormir mais uma noite com ela? Passar mais uma hora com ela que seja? Não, irmãos. O faraó se apegou à tragédia e falou, amanhã tudo vai melhorar. E eu digo para você, amanhã não vai melhorar se você hoje não se posicionar em fazer algo para a sua vida transformar. Você está desempregado? Faça algo para mudar essa história. Está solteira? Faça algo para mudar essa história, mas faça com sabedoria, né? Cuidado com a palavra, pastor Denis, senão os irmãos, agora chegou minha vez, 2020, partiu, né, colocar no Face relacionamento sério. Não, tenha sabedoria. Se você está com crises pessoais e emocionais, faça algo agora, porque 2020 não vai mudar a sua história, você quem vai mudar o seu 2020, é isso que se transforma. Portanto, eu pergunto para você, vai demorar tempo para construir sua casa? Comece agora. Porque se vai demorar 20 anos, comece agora. Eu não me esqueço de uma reunião que nós tivemos aqui a respeito da compra do novo terreno da igreja, e na discussão, né, tem muitas opiniões, e foi interessante o que surgiu. Praticamente 90% das pessoas da nossa reunião, se não 100%, tinha a mentalidade seguinte, se comprar o terreno agora, quantos milhões serão necessários para construir um novo terreno? Aí alguém falou no meio da reunião, mas se não começar agora, a gente nunca chega lá. Se alguém tivesse pensado há 20 anos atrás, hoje a gente já estaria num templo novo. E se a gente pensar agora, daqui a 20 anos, uma nova geração talvez chegue no templo novo. Se a gente não começar agora, o que será do futuro? Nós pegamos essa palavra lá na nossa reunião e falamos, é verdade, vamos encarar? E trouxemos para a igreja aprovou esse sonho. Ou seja, se não começar agora, tão pouco amanhã será diferente, queridos. Tão pouco. 2020 não trará nada para você que você não tenha preparado e que você não tenha colocado diante de Deus para que isso possa acontecer. Então, faça exponencial agora. É exílio? É desértico, é dificultoso, mas faça agora, no seu exílio. Você sabia que Esther nasceu no exílio? Você sabia que Neemias nasceu no exílio? Gente de Deus que fez a diferença, que nasceu no exílio. O exílio pode ser um lugar maravilhoso para você experimentar a bênção de Deus. Terceiro, afaste-se de pensamentos mentirosos. O que é isso aqui? Essa palavra é interessante, porque os profetas estavam todos construindo a mesma ideologia, vinda da expectativa do povo, vai passar rapidinho, é como uma criança que cai, rala o joelho, está doendo, aí o pai vai lá, né, está doendo demais, a gente sabe que dói demais, e aí o pai vai lá, sopra, vai passar nada, vai doer uns 2, 3 dias aquilo ali, vai doer mesmo, vai passar, mentira, filho, vai doer bastante, mas você tem que segurar. Por que a gente mente para os filhos? É a mesma coisa que os profetas faziam com o povo de Israel, tinham caído, ralado, e os profetas estavam mentindo, vai passar, daqui a pouco está tudo bem. Deus diz, não, afaste-se dos mentirosos, porque eles não estão construindo o que é bom na mente de vocês. Cuidado com o que entra, cuidado com o que chega. Provérbios capítulo 4, versículo 23 fala assim, eu gosto dessa palavra, sobre tudo que você deve guardar, guarda o seu coração, porque dele procede as fontes de vida. Filipenses 3:1 diz, aquilo que você tem que pensar, pense nas coisas do alto e não da terra, ou seja, cuidado com seus pensamentos, cuidado,
Por isso que Paulo diz aos Romanos, capítulo número 12, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Paulo diz aos Coríntios, em Coríntios capítulo 2, versículo 15, tenham a mente de Cristo, porque eu preciso proteger isso aqui, queridos. Tem muita mentira que a gente está absorvendo, tem muita mentira que a gente está assimilando, tem muita profetada mentirosa, palavras que são simplesmente de esperanças vazias que não são bíblicas. Se você está no seu exílio, saiba de uma coisa: provavelmente Deus te colocou ali porque você escolheu estar ali, a não ser que o seu exílio seja uma provação, porque muitas das nossas coisas são apenas o resultado das nossas escolhas, outras são provações que Deus constrói na nossa vida, se a nossa vida está debaixo da mão de Deus. Agora, proteja-se de pensamentos mentirosos, de pensamentos que falam, não, está tudo bem, está tudo certo. Exílio é lugar de nos confrontar com a verdade, confrontar a nossa vida, fazer um check-up. Vamos falar a verdade, tem um tempo melhor do que 31 de dezembro de 2019 para fazer o check-up? Faça um check-up, queridos, aproveite essa semana, tem mais 2 dias ainda. Olhe para a sua história, avalie e veja as mentiras que você absorveu em todos esses anos e construa verdades de Deus para a sua vida. Veja as promessas dele. Deus diz, a minha promessa é difícil de aguentar, porque vocês vão ficar no exílio 70 anos, mas é uma promessa verdadeira, porque depois disso eu trarei vocês de volta. É melhor uma promessa dura, mas verdadeira, do que uma promessa palatável, mas falsa. E eu gostaria de dizer para você, faça uma avaliação das mentiras e dos enganos que talvez você tenha absorvido no seu coração. Mentiras relacionadas ao dinheiro, mentiras relacionadas a relacionamentos, mentiras relacionadas e conectadas a pessoas, mentiras relacionadas à fé e doutrina. Faça uma avaliação de como você chegou até aqui, quais foram as mentiras que você absorveu, que você praticou e que hoje você está pagando o preço por isso. Em quarto, mantenha a sua vida espiritual em alta no exílio. Então, no exílio, faça as pazes com a sua história. No exílio, se livre dessas mentiradas todas. No exílio, faça algo exponencial, mas mantenha a sua vida espiritual. Quando você estiver na Babilônia, estiver passando pelo cativeiro, sabe o que você precisa fazer? O que Deus pediu para o povo de Israel fazer. Qual foi a ordem que ele desse? O que ele deu? Ele falou, plantem pomares, construam casas, habitem nelas, multipliquem, deem suas filhas em casamentos. Aí depois ele fala mais uma palavrinha, vocês lembram qual é? Busquem minha face, buscai a minha face. Ou seja, Deus pede para o povo de Israel ampliar o relacionamento deles com Ele durante a pior fase das suas vidas. Em terra estranha, língua estranha, comida estranha, governo ditatorial, Deus diz, busquem-me mais. Mantenha a sua vida espiritual mesmo no seu cativeiro, mesmo nas lutas, mesmo durante as adversidades, porque tem gente que abandona a fé, abandona a igreja, abandona tudo de Deus quando passa por lutas, mas quando a coisa começa a ficar boa, ela começa a voltar para a igreja, glorificar a Deus e dar aleluia durante o culto. Queridos, mantenha a sua vida espiritual em alta, busque a Deus mesmo nas circunstâncias adversas, amplie o seu relacionamento com Deus. Agora eu faço uma pergunta para você, muito interessante, que esse texto tem subtendido. Onde é o lugar que o povo de Israel buscava a Deus, sacrificava para Ele, tinha relacionamento com Ele antes do exílio? Onde é o lugar? Onde? Alguém arrisca? Qual é o lugar que o povo de Israel tinha para sacrificar, consultar seus sacerdotes, fazer suas expiações, buscar a Deus como lugar da presença de Deus? Qual era o lugar? Templo. Só que agora estão na Babilônia, e Babilônia não tem templo de Deus, tem templo dos deuses babilônicos e cananeus, mas não tem templo para Deus. E agora? Deus está fazendo um pedido absurdo para eles. O primeiro pedido absurdo é, construam casa no exílio, porque é aqui que vocês vão ficar. O segundo pedido absurdo que Deus fala é, busquem a mim aqui nesse lugar. E o povo de Israel fala, a gente não tem templo, nós não temos sacerdotes, nós não temos toda a estrutura ritual, como é que a gente vai buscar o Senhor? Boa pergunta, não é? Como que a gente busca a Deus sem templo? Deus está dizendo para eles o seguinte, esqueçam a religiosidade,
abandonem os aparatos que vocês construíram para buscar minha presença, porque eu não sou Deus de templo, eu não sou Deus que habita em lugares feitos por mãos humanas, eu não sou um Deus de um lugar geográfico, eu não sou Deus que moro em Jerusalém, eu sou um Deus que estou em todo lugar, em todas as ocasiões, eu sou um Deus pessoa, eu sou o Deus que se relaciona, eu sou Deus diferente dos deuses cananeus, que ficam dentro dos seus templos enclausurados e de lá não saem. Eu sou Deus que encho toda a terra e que visito todo lugar. Jeremias 23, Deus diz: acaso sou eu Deus apenas de perto? Não sou eu também Deus de longe? Ou seja, o Deus que preenche todas as esferas da vida humana, todos os tempos, todos os espaços, todas as regiões. Deus era, é e será. Deus está, foi e será para sempre. Ou seja, Deus está dizendo: me busquem, mas sem a força da religião, me busquem pela força do relacionamento. Me busquem por me acharem, me busquem por me desejarem, me busquem por quem eu sou, me busquem pela minha pessoa. Portanto, irmãos, no tempo do exílio, é um ótimo momento para a gente poder se aliviar e tirar as coisas que nós estamos carregando e fardos que nós estamos nos ombros, que nós nunca deveríamos ter carregado, para encontrar um novo nível de relacionamento com Deus. Porque no exílio, nesse momento, no seu presente, é um lugar de você manter a sua vida no altar, de conhecer Deus além da religião, conhecer Deus além da igreja, conhecer Deus além dos domingos pela manhã, conhecer Deus que vai na sua vida e que te acompanha para segunda-feira, para terça, para sábado e volta com você no domingo para estar aqui nesse lugar. Mantenha a sua vida em alta, mesmo sua vida espiritual em alta, mesmo diante desse sofrimento. 5, experimente, está errado ali, experimente o Deus da providência. Esse povo que estava aqui no cativeiro, pessoal, era o povo que não tinha passado pelo deserto, eles só ouviram falar do deserto. Eles contavam uns para os outros assim: você sabia que Deus colocou maná, um pãozinho do céu para o povo no deserto? Rapaz, você ficou sabendo que Deus abriu o mar vermelho para o povo de Israel passar? Os nossos antepassados passaram a pé enxutos o mar vermelho. Você ficou sabendo de Josué, o grande líder que venceu e conquistou Jerusalém para nós? E o povo ia contando todas as histórias do Deus de Israel do passado. Agora Deus diz para eles: vocês vão contar uma nova história, vocês vão contar a história que eu faço com vocês. Queridos, aqui é uma história maravilhosa que Deus está construindo em meio ao seu exílio, em meio ao seu 2019, em meio ao seu 2020. Deus está construindo algo tremendo em meio ao seu sofrimento. Deus está construindo um relacionamento dele com você, para mostrar que ele é o Deus da providência. Esses dias fui visitar um homem que fez uma cirurgia muito séria, e ele disse: pastor, eu nunca senti tanto a presença de Deus na minha vida, naqueles 29, 27 dias de hospital, deitado naquele leito. Uau! No cativeiro, no exílio, no sofrimento, eu vi a providência de Deus, pastor. Eu vi Deus me sustentando com aquelas enfermeiras, eu vi Deus me aguardando, eu vi Deus me usando, eu vi Deus, pastor, no meio da enfermidade. Ou seja, exílio também é lugar de experimentar a Deus, e o Deus provedor. Tem um melhor lugar para experimentar providência do que na carência? Porque quando você está cheio de tudo, para que você vai querer alguma coisa? Mas quando você está carente de um toque, de um abraço, de uma oração, de um amigo, qualquer coisa que vem nesse sentido vai te fazer bem. Por quê? Providência vem quando nós estamos em carência. A sua carência agora, o seu momento presente, pode ser o lugar que Deus está trabalhando para agir e mostrar o caráter da providência. Carência pode ser providência, depende de como você age no seu presente. E por fim, enquanto a equipe de louvor vem aqui à frente, coloque sua história para servir a Deus. Esse aqui é o mais interessante. Vocês lembram que Deus disse assim: eu é que sei que pensamento que tenho sobre vocês? Você lembra dessa passagem? Como é que Deus pode ter um pensamento bom com o povo trabalhando no exílio? Como é que Deus pode querer o bem com o povo morando em terra estrangeira? Como é que Deus pode planejar algo bom se eu perdi meu casamento? Como é que Deus pode ser bom se eu enterrei meu filho? Como é que Deus pode ser bom se eu estou sofrendo essa enfermidade? Como é que Deus pode ser bom se eu não tenho dinheiro para colocar alimento em casa? Se eu passei 2019 desempregado inteiro, como é que esse Deus pode ser bom? É um grande conflito, irmãos, porque Romanos 12 diz que a vontade de Deus é boa, é perfeita e agradável. Como é que a vontade é boa, perfeita e agradável se eu choro, se eu lamento, se eu perco, se eu fracasso? Como é que pode? Esse texto Deus diz: eu sei o que eu tenho para vocês. Isaías 55:6 diz: os meus caminhos são mais altos que seus caminhos, os meus pensamentos mais altos que seus pensamentos.
Esse Deus bom, mesmo que você tenha semeado na terra da desgraça e tenha colhido frutos do desespero, esse Deus bom pode fazer cooperar a sua má escolha para a glória dele, sabia disso? Romanos capítulo 8, versículo 28 diz assim: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, até o seu mal Deus faz transformar em bem para a glória dele. Você pode ter escolhido errado, mas você não precisa ficar refém do seu erro. Você pode estar vivendo um momento difícil, mas você não precisa ficar refém do seu momento difícil. Não espere 2020 chegar para você experimentar o Deus que muda histórias. Experimente o Deus que muda histórias 2020 agora, nesse momento, porque a sua história pode ser um lugar para servir a Deus. Deus pode saber exatamente o que você está fazendo aqui hoje. Pastor, eu não plantei esse exílio. Pastor, eu não merecia estar nessa Babilônia. Pastor, eu não merecia passar por essa carência. Mas use sua história para servir a Deus. Permita que o Deus que controle todas as coisas controle também a sua história. Charles Swindoll, um grande pregador, disse o seguinte: não há nada na minha história que primeiro não tenha passado pelas mãos do meu papai. Não tem nada na sua história que primeiro não tenha passado nas mãos de Deus. Se você chegou aqui por escolha própria ou por provação e privação, eu quero dizer para você, coloque sua história em paz com você, mas coloque a sua história para servir a Deus. Sabe o que surgiu na Babilônia? Sabe o que surgiu na Babilônia? Um ambiente onde Jesus usou para pregar a palavra, onde Paulo usou para pregar o Evangelho, e que foi o melhor lugar para expandir a propagação do Evangelho de Jesus Cristo nosso Senhor, sabia? Sabe como é que se chama esse lugar que surgiu na Babilônia? Sinagoga. Sinagoga é o substituto do templo do povo de Israel. Como eles não tinham tempo para sacrificar, eles construíram várias sinagogas para aprender da palavra de Deus e manter sua vida espiritual em alta. Deus disse: me busquem no exílio. Eles fizeram isso, construíram sinagogas, lugares para encontrar Deus. E essas sinagogas perduraram por aproximadamente 6 séculos, até chegar em Jesus. Jesus pregou a palavra em sinagogas, Jesus entrou em sinagogas, Jesus curou na sinagoga, Paulo pregou na sinagoga, Paulo convenceu na sinagoga, pessoas na sinagoga se converteram e conheceram o caminho de Jesus nosso Senhor. Por isso que Deus disse: eu sei o pensamento que eu tenho sobre vocês. Vocês estão aqui nesse exílio, plantaram isso, mas eu vou usar a história de vocês para transferir a minha história. E eu quero dizer para você aqui essa manhã: não importa o que você tenha feito em 2019, não importa o seu passado, se foi muito bom ou se foi muito ruim, importa o que Deus quer fazer com a sua história. Como você quer que Deus construa, como você quer que Deus delineie, como é que você quer que Deus desenhe o que você precisa fazer e viver. Eu quero convidar você a se colocar em pé, por gentileza. Nós vamos cantar essa canção mais uma vez, mas não sem antes eu fazer uma aplicação com você aqui. Eu não posso permitir que você vá embora sem tomar uma decisão para o dia de hoje, 29 de dezembro de 2019. Você não precisa esperar dia 1º para mudar. Escuta o que eu estou dizendo para você, homem. Você não precisa esperar 1º de dezembro para você mudar. Você, mulher, não precisa esperar 1º de janeiro para você mudar. Você não precisa. Você pode fazer isso agora, se decidir construir sua vida em Deus. O exílio está difícil, o deserto está escaldante, o sofrimento é grande, mas eu quero dizer para você aqui essa manhã: Deus é Deus de perto e Deus de longe, Deus de Jerusalém, mas também Deus de Babilônias. Deus está com você, meu querido, e Ele quer construir uma nova história com você. Ele quer construir um novo tempo com você. E se você quer construir sua vida em Deus, fazer paz com a sua história, entrar na prosperidade que Deus tem para você, que é muito mais do que material e simplesmente isso. Você quer construir sua história em Deus, um novo tempo. Eu quero convidar você a vir aqui à frente enquanto nós cantamos essa canção. Eu quero orar com você, porque 2020 não vai mudar nada, mas você pode mudar 2020 com a presença de Deus. Seu exílio pode mudar, seu exílio pode se transformar, mas você precisa decidir, você precisa sair do seu lugar, você precisa vir aqui à frente para eu orar com você. Isso não é místico, isso é atitude. Você está dizendo para você, para o seu coração, dizendo: eu vou para frente, porque eu quero a história de Deus em mim, eu quero a vida de Deus em mim, eu quero o amanhã de Deus em mim, eu quero começar a construir agora. Está difícil, estou solitário, estou sofrendo, estou angustiada, mas eu quero agir no meu presente. É sofrimento, é angústia, é dor, mas eu não vou colocar a culpa nos outros. Eu vou pedir para Deus transformar esse território. Bem-aventurado o homem, diz o Salmo 84.
Bem-aventurado o homem em cujos corações encontram-se os caminhos de Deus, porque quando ele passar por um vale árido, quando ele passar pelo exílio, quando ele passar pelo cativeiro, faz dele um manancial, e de bênçãos o cobre a primeira chuva. Faça do manancial o seu exílio, faça o seu exílio um manancial, faça da sua vida um lugar da presença de Deus. Plante frutos, plante pomares onde está só terra seca, coma desses frutos, habite casas, construa sua história, coloque-se diante do altar de Deus e permita que 2020 seja a história que você está construindo com Deus, e não um acaso que chega para te tomar e para te dominar. Se você quer essa manhã colocar a sua vida no altar de Deus, eu quero convidar você a vir aqui à frente. Nós vamos orar juntos depois dessa canção, em que nós vamos dizer: eu vou construir minha vida em Ti, Tu és o meu fundamento. Jesus é o fundamento da nossa história, Jesus é o fundamento da nossa vida. Vamos cantar juntos. Pode vir mais para frente, por gentileza. Dessa canção, só Tu és Senhor, digno do meu louvor, só Tu és Senhor, digno da minha vida, Tu és Senhor, ó, eu sou Teu. Sobre todos é o Teu Jesus, fonte da salvação, só Tu és Jesus, digno da minha vida, Tu és Jesus, ó, eu sou Teu, ó, eu sou Teu. Vamos declarar isso. Ele é dono da nossa história. És inigualável, abre os meus olhos, Senhor, mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Eu vou. Você pode dizer isso agora? Coloque suas mãos para frente assim, que eu quero orar com você. Olha aí, Senhor. Chega de histórias mal contadas. Chega de histórias traumáticas. Chega de histórias caóticas. É a história do povo do Senhor. É a história da igreja do Senhor. É a história dos filhos e filhas do Senhor. Olha aí, Senhor, no Teu povo, pedindo que o Senhor seja o fundamento. Isso, diga mais uma vez. Não há outro lugar para você ter uma história feliz. Só há um lugar para você ter prosperidade total e completa. Somente nele, mesmo em meio a exílios e terras desérticas. Senhor Jesus, assim como do deserto o Senhor floresceu, assim como no exílio o Senhor fez pensamentos de paz e planos de bênção, construindo um futuro para aquele povo, para aquela nação, assim também a história do seu filho e da sua filha pode florescer.
o que ele está vivendo, o que ela está vivendo, ou o que ele viverá, ainda pode ser, ó Deus, resultado da sua graça operando sobre eles e fazendo um futuro de bênção, de paz, de prosperidade, de alegria, e onde a tua palavra é pregada. Senhor, usa a história de cada um aqui, usa o 2020 cada um para manifestar a missão do Senhor, levar o teu evangelho a todas as nações e a todas as pessoas, que a nossa vida seja construída no Senhor, ao ponto de experimentarmos não só a sua presença, mas também a sua providência. Deus, nós oramos, nós abençoamos a nossa vida agora, não o nosso 2020, porque ele só é um tempo, ele só é um espaço. Nós, ó Deus, estamos profetizando sobre a nossa vida agora. Nossa vida é abençoada, nossa vida é nutrida, nossa vida é protegida, guardada e sustentada pelas mãos do Deus vivo e poderoso, que mesmo em meio às circunstâncias adversas está conosco e opera entre nós. Então, Pai, abençoe a nossa vida, para que possamos entrar em 2020 com fé, coragem, ousadia, santidade, vida no altar e vida em Deus. Sustenta esse homem, sustenta essa mulher, quer seja em vales, quer seja em montes, sustenta teu povo, sustenta a tua igreja, e abra-nos a porta dos céus, para que possamos experimentar o Deus da providência, o Deus todo-poderoso, e possamos, ó Deus, nos livrar das mentiras e enganos, e avançar em direção ao teu alvo, ao teu propósito, ao teu sonho, para o teu povo e para a tua igreja. Assim, Senhor, nós oramos, profetizamos, que não vamos esperar pelo futuro, nós recebemos agora o presente, e vamos operar nele, construindo nossa vida, o nosso futuro, em Ti, em nome de Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor? Amém? Glória a Deus, aleluia. Um feliz 2020 para vocês, e eu te vejo agora no dia 5 de janeiro de 2020 aqui pela manhã. Deus abençoe, uma ótima semana e feliz ano novo. Não saia sem dar feliz ano novo para a pessoa perto de você.